Olá pessoal, tudo bem? Sou eu, professora Débora Rico, aqui do Rico Domingues Concursos. Olha só, eu vim aqui hoje para comentar com vocês a prova de Direito Administrativo do concurso do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A prova do Tribunal de Justiça de Santa Catarina 2015, organizada pela banca FGV, Fundação Getúlio Vargas. Gente, eu vou estar comentando aqui com vocês a prova e o gabarito preliminar, tá certo? Então, a gente vai estar comentando a prova com o gabarito preliminar. Vamos comentar a prova de Direito Administrativo. Eu copiei e colei as questões aqui para vocês, tá? Vocês vão conseguir acompanhar por aqui, mas quem quiser olhar pela prova impressa é a prova branca tipo 1. Claro que todas as provas de todos os tipos trazem as mesmas questões, só que a numeração que a gente vai estar trabalhando aqui é da prova branca tipo 1. Vamos trabalhar as questões de técnico e de analista. Vamos começar pela de técnico, ok? Então vamos lá. Pessoal, questão número 32. A questão 32, ela dispõe lá: em razão de aposentadorias e falecimentos de servidores públicos, determinado prefeito municipal detectou a necessidade de contar com mais um médico em cada um dos 2 postos de saúde existentes no município, visando ao atendimento regular à população. Para atender a essa necessidade, o chefe do executivo pode... Veja, tivemos vacâncias, né, do cargo de médico público. Então, o prefeito, para preencher, deve fazer o quê? Concurso público. Realizar concurso público, letra D, voltado à contratação dos médicos de que necessita o município. Ora, a regra é a necessidade do concurso público para a contratação de cargos efetivos. Comissionado? Não precisa, mas ele não trouxe aí na questão comissionado. A letra A dizia assim: nomear 2 médicos para ocupar cargo em comissão. Pessoal, cargo em comissão é só para atividade de direção, chefia e assessoramento. Não está disposto isso na questão, então é a regra. A regra é o concurso público para o efetivo. Letra B, atribuir em caráter emergencial função de confiança a 1 ou 2 médicos. Não é uma questão emergencial, é uma questão de vacância, e aí eu tenho que preencher o cargo efetivo por concurso, ok? A letra C fala também em nomear para cargo em comissão, e a letra E fala preencher de forma direta. Direta? Não, tem que fazer o concurso público. Então a 32 está bem tranquila, né? Letra D. A pessoa fica até desconfiada. Meu Deus, será que é isso mesmo? Será que é concurso? Acredita e confia. Nem todas são tão complicadas assim. Vamos ver a questão agora de número 35. O governador do estado, com o objetivo de aumentar a eficiência da administração e diminuir os gastos com a estrutura administrativa, editou o decreto dispondo que 2 empresas públicas estaduais, com atuação estranha aos segmentos de eletricidade, água e saneamento, teriam a sua estrutura reunida, deixariam de existir e dariam origem a uma nova empresa pública, responsável por exercer a totalidade das competências de suas antecessoras, à luz da Constituição do Estado de Santa Catarina. É correto afirmar que, letra A sistemática afeta a administração estadual, é incompatível com o Instituto de Fusão de Entidades Públicas? Não, não é incompatível. Eu posso ter fusão de entidades públicas conforme dispõe a Constituição do Estado de Santa Catarina. Constituição Federal também fala sobre fusão. Letra B. A fusão de empresa pública só poderia ser realizada via decreto do chefe do executivo, caso houvesse lei específica autorizando. Exatamente, tem que ter lei específica para autorizar a fusão das entidades da administração indireta, conforme está disposto lá no artigo 13 da Constituição do Estado de Santa Catarina. A letra C dizia: como as empresas públicas têm personalidade jurídica de direito público, isso aí a gente só lembrando daquela aula de organização da administração pública, administração direta, indireta, a gente já poderia eliminar, né? Porque empresa pública é sempre pessoa jurídica de direito privado. E letra D,
A fusão só poderia ser realizada caso tivesse sido expressamente contemplada na Lei Geral do Programa Nacional de Desestatização. Não, teria que ter apenas lei específica autorizando. A possibilidade de fusão independe de lei específica autorizando. Não, precisa sim. Artigo 13 da Constituição do Estado. Vamos para a questão número 36. FGV, lembra? Prova TJSC 2015, estamos na prova de técnico. Questão 36 diz: João, servidor público estável, foi demitido ao fim de processo administrativo disciplinar e, resignado com a demissão, ingressou com a ação judicial buscando a anulação da penalidade, na qual obteve êxito. Ocorre que, antes do trânsito em julgado da decisão, Marcos, que foi aprovado no último concurso e aguardava sua convocação, foi nomeado para o cargo outrora ocupado por João. À luz desse quadro e sabendo-se ainda existir outro cargo vago, é correto afirmar que, pessoal, o João foi demitido. A demissão do João foi considerada inválida e o João volta a ocupar o seu cargo. O que ocorre com o João? Como é que é o retorno do demitido? Reintegração. Quando o João é reintegrado no cargo dele, já tem alguém ocupando, o Marcos. Nesse caso, o que acontece? Gente, o João empurra o Marcos, porque não tem nada mais injusto do que ser demitido injustamente. Então, o João é reintegrado. Se o Marcos está ocupando, o Marcos é que é empurrado, é que é reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização. Tá certo? Então, veja, Marcos será reconduzido ao cargo de origem. Mas se quando Marcos é reconduzido ao cargo de origem, o cargo de origem dele já está ocupado, aí o Marcos fica em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Débora, eu me confundi com uma coisa. Eu me confundi porque no Estatuto do Servidor do Estado de Santa Catarina, o reconduzido, quando não tem vaga, fica como excedente. Marcos não ficaria como excedente, então? Primeiro, o Estatuto de Santa Catarina diz que ficaria o Marcos como excedente e não em disponibilidade. Mas a Constituição Federal e a do Estado diz que ele fica em disponibilidade. Quando o Estatuto conflita com a Constituição, vale o que está na Constituição. A questão aqui não está puxando por Estatuto, ela nem diz conforme o Estatuto, então é a regra realmente da Constituição. João é reintegrado, tem alguém ocupando, esse que está ocupando é reconduzido ao cargo de origem, e se ele não consegue ser reconduzido, por exemplo, porque o cargo está ocupado, ele fica em disponibilidade, recebendo proporcional ao tempo de serviço. Olha a letra B, Marcos deve ser demitido para João ocupar o cargo? Não. João não pode retornar. Pode sim, o reintegrado tem direito ao cargo dele, mesmo que o cargo esteja ocupado. Marcos deverá ser posto em disponibilidade, mantendo a remuneração integral? Não. Fica em disponibilidade, recebendo proporcional ao tempo de serviço. E letra E, como Marcos foi regularmente nomeado para cargo vago, João deve ser posto em disponibilidade. Não, o João ocupa, o reintegrado ocupa, o reconduzido é que fica em disponibilidade se não tem lugar para ele ir. Certo? Então tá bom. Vamos para a questão 38. São pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração indireta do Estado, criadas por autorização legal sob qualquer forma jurídica adequada à sua natureza, para que o governo exerça atividades gerais de caráter econômico ou, em certas situações, execute a prestação de serviços públicos. As empresas públicas, né, pessoal? Olha lá, como é que a gente sabe? Pessoa jurídica de direito privado da administração indireta. Autarquia é pessoa jurídica de direito público. Fundação privada não é parte da administração indireta. São fundações feitas por particulares. Fundação pública é que é da indireta. Lembra que eu tenho fundação pública, tanto pessoa jurídica de direito público como de direito privado. Tem das duas, tá? Agência reguladora é espécie de autarquia, então é pessoa jurídica de direito
público. Criada por autorização legal, quando é de direito privado é por autorização legal. E aí ele mata mesmo na empresa pública dizendo ali, ó, sob qualquer forma jurídica adequada à sua natureza. Porque vocês lembram que a empresa pública pode ser SA, limitada ou qualquer outra forma de constituição. Enquanto a sociedade de economia mista seria só SA. E olha só, por enquanto você de repente pode ficar na dúvida, poxa Débora, mas será que não seria fundação pública? Porque tem fundação pública, pessoa jurídica de direito privado. Mas lembra que a fundação pública nunca é para um fim econômico, ela é sempre para um fim social específico. No final aqui a questão diz, ó, para que exerça atividades gerais de caráter econômico, em certas situações, execute a prestação de serviço público. É realmente a empresa pública, que pode ser prestadora de serviço público ou exploradora de atividade econômica. Certo? Então tá bom. A fundação pública, ela é sempre para um fim social específico. Vamos para a questão 39? Em tema de poderes dos administradores públicos, é hipótese de regular emprego do poder de polícia, o seguinte caso concreto. Lembra, poder de polícia administrativa. Ele está perguntando em regular emprego do poder de polícia. Letra A. Determinação pelo poder público municipal, após processo administrativo, de demolição de imóvel construído ilegalmente por particular em área pública. Essa está correta, né, pessoal? Olha lá, quando o poder público, depois de regular processo administrativo, demole um imóvel construído legalmente. É a autoexecutoriedade do poder de polícia. Vamos ver por que as outras não estão corretas? Lotação e remoção de inspetor da Polícia Civil, de acordo com critério discricionário, relacionado aos índices de criminalidade por região. Não tem a ver com o poder de polícia. O poder de polícia é o poder de polícia administrativa. Não tem relação aqui com a polícia civil, que é a polícia judiciária, que apura ilícito penal. A polícia administrativa, o objetivo é regular a atividade administrativa e apurar infração administrativa. Letra C. Aplicação após regular processo administrativo disciplinar da penalidade de demissão a servidor estadual que praticou crime contra a administração. Processo administrativo disciplinar que demite o servidor é poder disciplinar. Disciplinar, Débora, mesmo tendo dito que ele praticou crime? Sim, ele praticou um crime, mas a penalidade que ele está falando na letra C é uma penalidade disciplinar aplicada pela própria administração. Aí é poder disciplinar. Letra D. Fiscalização, lavratura de auto de infração e imposição de multa a estabelecimento comercial. Gente, isso é poder de polícia. Por que não está certo, Débora? Por autoridade incompetente. Lembra que o enunciado queria o regular exercício do poder de polícia. Aí a autoridade é incompetente, então não é. Letra E. Interdição de empresa por alegação de poluição ambiental, ainda que realizada por agente administrativo que agiu com desvio de poder para atender seus interesses particulares. De novo, fazer essa interdição é poder de polícia administrativa, só que o enunciado queria o regular emprego desse poder, e aqui ele está irregular, porque ele agiu com desvio de poder, ferindo o interesse público. Certo? Então tá bom. Vamos para a próxima? Questão de número 40. Felipe, ocupante exclusivamente de cargo em comissão no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, foi exonerado do cargo por ato do presidente, durante período em que estava de licença médica para tratamento de saúde, por estar acometido de doença da dengue. Inconformado, Felipe pretende impetrar mandado de segurança para retornar ao cargo. Sua dispensa ad nutum foi um ato... Olha só, toda essa história é para tentar te emocionar, tentar te desvirtuar. O fato é que ele ocupava um cargo em comissão. Foi exonerado quando estava de licença para tratamento da dengue. Mas a sua dispensa foi ad nutum. A autoridade que exonerou ele não explicou o motivo. Não disse que é porque ele estava de licença médica. Só disse, exonero o fulano. Exoneração, dispensa ad nutum
é sem motivação, sem justificação, sem explicação. Isso é um ato administrativo discricionário. Letra A. Praticado segundo critérios de oportunidade e conveniência. Não assiste razão a Felipe, porque o comissionado pode ser exonerado ad nutum, sem motivação, sem explicação. Tá certo? Nem todo ato administrativo precisa de motivação. Agora, se a autoridade tivesse feito a motivação e ela fosse inválida, aí o ato poderia ser anulado. Mas ela não fez a motivação. Então, tá bom. Vejamos agora a questão de número 41. O município de um balneário praticou ato de permissão de uso de bem público, consistente em quiosque situado na orla da Avenida Atlântica, em favor de Joaquim, sem prazo determinado. Um ano após a prática do ato, por interesse público fundamentado, a municipalidade resolveu retomar a posse do imóvel, revogando a permissão e intimando o particular de tal decisão. Inconformado, Joaquim manejou medida judicial cabível com o escopo de prosseguir na posse direta do bem e explorar sua atividade comercial. O pleito de Joaquim merece ou não merece se prosperar? Veja, ele tinha uma permissão de uso, ela foi retirada e ele está reclamando. Gente, a FGV aqui tocou numa questãozinha que é a permissão. Quando nós estudamos serviço público, Lei 8987, permissão do permissionário que presta serviço público é sempre contrato administrativo. Aqui ele não está falando da permissão como contrato administrativo. Ele está falando da permissão como ato administrativo, a permissão de uso de bem público e não a permissão para prestar serviço público, ok? No aulão, na véspera da prova, a gente destacou isso, lembra? Que a concessão é sempre um contrato administrativo. A permissão, lá na parte de serviço público, também é contrato administrativo, mas é possível a permissão como ato unilateral. Daí, no caso, se for ato administrativo, vai ser unilateral. Todo ato é unilateral. Você veja que em todas as alternativas ele trabalha como ato. Ele não fala em contrato. E se é ato, é unilateral. E permissão é precário. Então, não assiste razão a ele, porque a administração pode revogar sem gerar direito à indenização. Então, a alegação dele não merece prosperar, porque a permissão de uso é ato unilateral, discricionário e precário. Ou seja, pode ser extinta, revogada, sem que gere direitos ao permissionário. Questão 42. O controle da administração é o conjunto de mecanismos jurídicos e administrativos por meio dos quais se exerce o poder de fiscalização e revisão da atividade administrativa, em qualquer das esferas de poder. Nesse contexto, é correto afirmar que... Cuidado com essa questão. Ela, na letra A, vai falar: o controle legislativo, e o gabarito é letra A, é aquele executado pelo legislativo sobre os atos da administração, como, por exemplo, quando o Tribunal de Contas, órgão de controle financeiro que integra o legislativo, realiza o controle externo dos poderes executivo e judiciário. Pessoal, essa questão está perigosa. Ela é passível de recurso. Por quê? Primeiro, olha só o que ele falou. O Tribunal de Contas, órgão de controle financeiro que integra o legislativo. Gente, o Tribunal de Contas, ele não integra o legislativo, ele não faz parte de nenhum dos três poderes. O Tribunal de Contas é órgão auxiliar do legislativo, participa do controle legislativo, mas não é órgão do legislativo. Então é perigosa essa assertiva, é passível de recurso nesse sentido. E segundo, o controle legislativo realiza o controle externo dos poderes executivo e judiciário. Assim, de forma geral, controle legislativo é o controle sobre o executivo. O judiciário, na sua função típica, que é julgar conflitos, não sofre controle externo do legislativo.
Já tivemos outras questões em que a FGV abordou isso de forma melhor. Ela colocou assim, ó, o controle legislativo é exercido sob o executivo e alguns atos do judiciário, certo? Na função atípica do judiciário de julgar conflitos. Mas assim, de forma geral, como ele colocou, eu posso pensar na função típica, e na função típica do judiciário ele não sofre esse controle externo do legislativo. Então, mais uma razão pela qual essa questão poderia ser considerada como errada e é passível de recurso, tá bom? Chegou na prova, você olhou essa daqui, você vai olhar as outras também, é óbvio. O controle judicial é levado a efeito pelo judiciário, a qual cabe decidir sobre a legalidade e mérito. Não, o controle do judiciário nunca é um controle de mérito. Letra C, administrativo é o que se origina da própria administração, certo? Dentro da própria administração. Por exemplo, quando o chefe do executivo, pela autotutela, revisa um ato oriundo do legislativo? Não, quando revisa os próprios atos internos do executivo. Esse controle administrativo é dentro ali de cada poder e não de um sobre o outro. Letra D, externo, é exercido com exclusividade pelo executivo sobre o legislativo e o executivo, que estão sujeitos a decisões judiciais pela inafastabilidade e supremacia de jurisdição. Não. O controle externo, um poder pode exercer sobre o outro. E mais especificamente ainda, nos termos da Constituição, o legislativo sobre as contas do executivo e pode ser sobre as contas do judiciário. Interno, com exclusividade pelo executivo? Não. Cada poder exerce o seu controle interno. Pessoal, analisando todas as alternativas, essa daqui é a menos pior para a gente marcar. Ele não foi preciosista com o Tribunal de Contas, ao invés de dizer corretamente que ele é auxiliar do Legislativo, já colocou ele lá como legislativo, na atuação do Legislativo, e falou sobre o Judiciário, mas referindo a função atípica, para considerar como correta. Eu considero a letra A melhorzinha para marcar, mas considero que a questão é passível de anulação pelas duas razões que a gente colocou, ok? Bem, vamos para a próxima. Questão 43. Maurício conduzia sua motocicleta de forma imprudente e sem cautela, com velocidade superior à permitida no local em via pública municipal calçada com paralelepípedo e molhada em noite chuvosa. Ao passar por tampa de bueiro existente na pista, com insignificante desnível em relação ao leito, Maurício perdeu o controle e sofreu um acidente fatal. Seus genitores ajuizaram a ação em face do município, pleiteando indenização pelos danos materiais e morais sofridos. O que a gente vai concluir? Eu tenho aqui uma hipótese de responsabilidade civil do Estado. Primeira coisa, houve aqui um fato do Estado que causou o dano? O que a questão coloca é que o Maurício estava imprudente, sem cautela, em velocidade excedente. Ele, o particular, estava errado. E a administração pública? O que havia era um insignificante desnível. Ora, então vamos combinar que o Estado aqui não é responsável, o município aqui não é responsável. Houve aqui culpa exclusiva da vítima. Então, olha só. Eu tenho a letra A e a letra B. A letra A diz, não obstante ser o caso tese de responsabilidade subjetiva do município, o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, fato que exclui a responsabilidade do poder público. Essa segunda parte perfeita. O acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, o que exclui a responsabilidade do ente público. E a letra B também. O acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, fato que exclui a responsabilidade do poder público. A gente vai ficar entre a letra A e a letra B, porque a letra A começa dizendo, não obstante ser caso de responsabilidade subjetiva, e a letra B, não obstante ser caso de responsabilidade objetiva. Vamos ficar com a letra B. Por que a letra B? Pessoal, responsabilidade civil do Estado, como regra, é objetiva. Responsabilidade civil do Estado por omissão é polêmica. No dever de guarda, por omissão, já vem sendo trazido como objetiva. Questões básicas
na maior parte das bancas, trazem a responsabilidade do Estado por omissão como subjetiva. Mas e a FGV? Aqui no curso do Rico Domingues, na preparação para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina em 2015, a gente focou bem esse ponto na FGV. Por quê? Isso aqui é uma historinha de responsabilidade civil do Estado por omissão na falta do serviço. A gente viu uma questão que a FGV dizia: responsabilidade na falta do serviço é polêmica. E estava correto isso daí. E a gente viu duas historinhas da FGV em 2014, em que ela narrava uma historinha da falta do serviço e trazia como gabarito responsabilidade objetiva. Nós vimos duas questões de 2014. Então, se em duas questões de 2014 ela trouxe historinha na falta do serviço como objetiva, a tendência é que ela trouxesse, se trouxesse uma historinha na prova do TJ, trouxesse na falta do serviço como objetiva. E foi o que ela fez. Então, aqui, ela seguiu a tendência que ela já vinha aplicando em 2014. Débora, mas eu não gostei. Eu posso recorrer? Pode. Se você marcou letra A, você pode recorrer? Sim. Por quê? Porque é polêmico, como ela mesma já abordou numa outra questão. E você tinha que matar no peito se era objetiva ou subjetiva pela letra A ou pela letra B. Se não tivesse a letra A, tudo bem. Mas, se você errou, você pode tentar o recurso dizendo que é polêmica a questão. Agora, você deveria ter marcado a letra B. Se você lembrasse que as últimas questões que a FGV trabalhou responsabilidade civil do Estado por omissão, em historinha, na falta do serviço, ela já vem cobrando como objetiva, já cobrou duas vezes assim em 2014. Então, era para marcar letra B mesmo. Se você marcou, tá de super parabéns. Tá bom? Vamos continuar, então? Questão 44. Benedito foi nomeado e empossado em cargo efetivo de técnico judiciário do TJ no ano de 2000. De acordo com o texto constitucional, é correto afirmar que Benedito se aposentará, desde que cumprido o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 no cargo em que se dará a aposentadoria. Pessoal, de acordo com a Constituição, como que é a aposentadoria? Está lá na parte de administração pública na Constituição Federal. Lembra que quem é aluno aqui do curso tem uma videoaula de administração pública na Constituição e um resuminho ali de administração na Constituição, na apostila, que a gente frisa bem isso daí. Dá tempo ainda de você ir lá assistir se quiser fixar esse conteúdo aí para provas futuras. Vamos ver. Por invalidez permanente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição em qualquer hipótese? Não. Por quê? Se a invalidez é decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional grave, contagiosa e incurável, aí vai ser recebendo integral. Letra B, compulsória aos 75? Não, compulsória aos 70, 70. Compulsória aos 75? Não, aos 70. E é com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, tá bom? Letra D, voluntariamente aos 65 anos de idade e 30 de contribuição. Com proventos integrais? Não. Como que funciona? É voluntariamente aos 60 anos de idade e 35 de contribuição. 60. Por que então foi a letra E, Débora? Deixa eu botar aqui um esqueminha então para vocês, para ficar mais fácil, tá? Eu tenho que ter para me aposentar, se eu sou efetivo, 10 anos de serviço público, 5 no cargo em que se dará a aposentadoria. Além disso, 60 anos de idade e 35 de contribuição para aposentar integral. Isso se eu sou homem, que é o caso do Benedito. Agora, se o Benedito chegou nos 65 anos de idade e ainda não tem o tempo de contribuição, mas já tem 10 de serviço público e 5 no cargo em que se dará a aposentadoria, aí o Benedito poderá aposentar proporcional ao tempo de contribuição. Letra D errada, porque botou 65 e 30 de contribuição. Não, é 60 de idade e 35 de contribuição para provento integral. E para ser proporcional, se ele chega nos 65 e ainda não alcançou o tempo de contribuição, tá bom?
E lembra que isso é porque o Benedito, porque se fosse a Benedita, aí seria 5 a menos aqui, 5 a menos aqui, 5 a menos aqui. Se fosse a Benedita, seria 60, proporcional ao tempo de contribuição. Mas é o Benedito, letra E, certinha. 45. Luciano, servidor público estadual, lotado no setor de protocolo, praticou ofensa moral contra um cidadão que lhe pediu uma informação no recinto da repartição. De acordo com o estatuto, Luciano cometeu falta disciplinar punível com... O que ele fez? Ofensa moral. Ofensa moral é suspensão até 30. Lembra, a gente viu várias dicas aqui no curso do TJ. A gente lembrou que repreensão é bem fácil, não estar decentemente trajado em condição de higiene, não ser solidário e cooperativo, advertência não tem, censura e multa não tem. A gente viu que tinha demissão qualificada e simples. A gente viu que demissão simples era... A gente viu que ofensa física é demissão simples, física. Já a ofensa moral, aí desce, suspensão até 30. Lembra? Eu tenho na suspensão até 30, entre aspas, uns atenuantes dos casos de demissão. Então, se ofensa física é demissão simples, ofensa moral é suspensão até 30. 46. Nossa última questão aqui dessa parte do técnico. Com o objetivo de fomentar a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, cumprindo a chamada função social do contrato administrativo, o governador deseja contratar a Associação de Portadores de Deficiência Física para a prestação de determinado serviço com dispensa de licitação. Objetivando obter respaldo jurídico e atender aos ditames da lei, ele obteve corretamente parecer da Procuradoria, no sentido de letra A. Viabilidade de sua intenção, desde que seja associação sem fins lucrativos e que o preço seja compatível com o de mercado. É possível contratar com dispensa de licitação a associação de portadores de deficiência sem fins lucrativos. É uma das hipóteses do artigo 24, que traz de forma taxativa as situações de dispensa de licitação. Tá bom? Aqui na letra B ele diz que é caso de inexigibilidade. Não vamos nunca misturar dispensa com inexigibilidade. Inexigibilidade é quando for impossível ou inviável a competição e os exemplos estão no artigo 25. Dispensa é o rol taxativo do 24, em que ela até pode a administração fazer licitação, mas pode optar por contratar direto sem licitação. Então tá certo. Pessoal, vimos então alguns aspectos aqui importantes, destacáveis dessa prova nas questões de direito administrativo. Vamos na sequência agora já observar as questões de analista. Vimos o técnico, vamos agora para as questões de analista. Também vamos trabalhar na prova branca, tipo 1, ok? Então vamos lá. Pessoal, vamos então aqui continuar. No Rico Domingues Concursos, eu, professora Débora, estou aqui corrigindo com vocês a prova Tribunal de Justiça de Santa Catarina 2015 da banca FGV, as questões relacionadas ao direito administrativo. Estamos na prova branca, tipo 1. Pessoal, estamos agora nas questões de analista. Já resolvemos as de técnico, vamos entrar agora nas de analista. Questão 18, vamos lá? Bernardo e Paulo estavam prestes a ser nomeados para ocupar cargo público no estado de Santa Catarina, sendo certo que o primeiro ocuparia um cargo de professor, já que for aprovado em concurso, então é efetivo, e o segundo um cargo em comissão. Paulo é comissionado, então. O chefe da diretoria comunicou que ambos estavam obrigados a apresentar declaração de bens, acrescentando que a de Paulo, que seria comissionado, seria publicado no órgão oficial do estado. É possível afirmar, à luz da Constituição do Estado de Santa Catarina, que a conduta do chefe da diretoria de pessoal é constitucional, pois todo agente público deve apresentar declaração de bens por ocasião da posse. Mas a Constituição obriga apenas a declaração do ocupante de cargo em comissão ser publicada. A do efetivo, aqui no caso, não precisa ser
publicada. Isso conforme artigo 22, parágrafo único da Constituição do Estado de Santa Catarina. Ok? Questão 20. A disciplina estabelecida na Constituição do Estado de Santa Catarina afeta a administração estadual, permite afirmar que a administração pública indireta é formada apenas por entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado de natureza empresarial. Não, né? A gente tem na administração indireta pessoa jurídica de direito público, pessoa jurídica de direito privado, as autarquias de direito público. A Constituição e a extinção de sociedade de economia mista deve ser autorizada em lei. Correto. O mesmo conforme a Constituição Federal, né, pessoal? Igual aqui. Porque lei específica, porque da mesma forma que as coisas são criadas no direito, elas são extintas. Então, se eu tenho lei que cria, eu tenho lei para extinguir. Se eu tenho lei para autorizar a criação, eu tenho lei para autorizar a extinção. A letra C diz, a indireta é formada apenas por entidades que têm personalidade de direito público. Não, tem direito público e direito privado. Só é constituição de subsidiária que tem que ser autorizada em lei. Subsidiária, tanto a criação quanto a extinção autorizada em lei. Só a constituição de sociedade mista deve ser autorizada em lei e não a sua extinção. Errado. Da mesma forma que é criada, é extinta. Questão 21. O Estado de Santa Catarina, por meio de delegação legal, criou uma autarquia para prestar serviço público. Trata-se de fato administrativo que traduz a transferência da execução de atividade estatal a determinada pessoa, conhecida como descentralização. Lembra? Quando eu crio as entidades da indireta, é uma descentralização legal, né? Ou por outorga. Contratual seria o contrato com concessionárias, permissionárias, autorizatárias. Para uma outra pessoa jurídica é descentralização. Desconcentração são os órgãos internamente, lembra? Ministérios, secretarias, órgãos, desconcentração. Entidade, descentralização. Questão número 22. Maria, deficiente visual, dirigiu-se a um posto de saúde para consulta de urgência com dor abdominal aguda. A paciente foi encaminhada para exame de raio-x. Mesmo estando ciente da deficiência visual da cidadã, os funcionários da unidade não adotaram as medidas pertinentes consistentes em cuidados especiais com a locomoção e a acomodação de Maria para evitar acidentes. Ou seja, não deram bola. A paciente sofreu uma queda. O tombo ocasionou traumatismo craniano. Ela morreu. Como é que funciona a responsabilidade do Estado? Olha só. Ela era deficiente visual. Chegou lá. Os funcionários não adotaram os cuidados com locomoção e acomodação. E ela sofreu a queda. Ficamos com responsabilidade de que forma? Objetiva do município, sendo desnecessário comprovar o elemento subjetivo. Subsidiária? Solidária? Não. Subjetiva do município, sendo imprescindível comprovar a culpa dos agentes? A gente ficaria entre a letra B e a letra E. Pessoal, a gente já observou que na FGV, responsabilidade do Estado por omissão na falta do serviço é polêmica. Na FGV não, é polêmica se é objetiva ou subjetiva. Mas aqui no curso a gente viu questões em 2014 em que toda vez que a FGV trazia uma historinha em 2014, ela puxava para responsabilidade objetiva, mesmo no caso de omissão, mesmo no caso de falta de serviço. Então, aqui na questão 22, assim como lá na questão que a gente viu do técnico de responsabilidade civil, ela adotou aquilo que ela já vinha adotando em 2014. Responsabilidade do Estado, do município, que seja objetiva, mesmo na falta do serviço. Ok? E questão 23. De acordo com o Estatuto dos Servidores Civis, é correto afirmar o seguinte sobre licença-prêmio. O servidor ocupante de cargo exclusivamente em comissão faz jus à licença-prêmio?
Não, licença-prêmio é só para o efetivo. B, é permitida a conversão de licença-prêmio em pecúnia. É vedada a conversão em pecúnia, não pode vender. A requerimento do servidor, a licença-prêmio será gozada de forma fracionária, em parcelas não inferiores a 5 dias. Até pode parcelar, mas é parcela não inferior a 15 dias. Férias, 10. E licença-prêmio, 15. D. Interrompe-se a contagem do quinquênio se o servidor sofrer pena de suspensão ou faltar ao serviço sem justificação por mais de 10 dias. Exatamente, porque a licença-prêmio é um prêmio para quem trabalhou direitinho. Você trabalhou direitinho 5 anos, quinquênio, 3 meses de prêmio, de licença, para ficar sem fazer nada e remunerada. E, após cada triênio, não, após cada quinquênio é que tem licença-prêmio. Questão 24, vamos lá? Alexandre é servidor público ocupante exclusivamente de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Está lotado no gabinete do desembargador. Em matéria de regime jurídico, conforme a Constituição, é correto afirmar que Constituição, pessoal, artigo 37 ao 41 da Constituição. Não se aplica a vedação constitucional de acumular cargo, emprego e função pública? Claro que se aplica. É vedado acumular cargo, comissionado, efetivo, emprego, função pública de forma geral, salvo as exceções da Constituição. Quais são as exceções? Quando que pode acumular? 2 de professor, 1 técnico científico com de professor, 2 profissional na área da saúde com profissão regulamentada ou qualquer um com de vereador. Não entra em nenhuma das exceções aqui, né? Então é vedado. Se aplica sim. B. Não se aplica o teto constitucional de remuneração? Se aplica. Aplica-se o FGTS? Não se aplica. O comissionado, ele é estatutário. Ele não adquire a estabilidade, ele não tem todos os direitos do efetivo, mas ele é estatutário, não tem FGTS. Aplica-se a estabilidade? Não, estabilidade é só para o efetivo. Comissionado, não. Aplica-se o chamado regime geral de previdência social. Perfeito. Apesar dele ser estatutário, ele não tem todos os benefícios do efetivo. Ele não tem o regime especial de previdência. Para ele entra o regime geral mesmo. Mas não é seletista, tá? É estatutário com regime geral de previdência. Letra E. Vamos para a questão 25. Deixa eu voltar. Os agentes administrativos gozam de uma série de prerrogativas de direito público que permitem ao Estado alcançar os fins a que se destina. Nesse contexto de poderes administrativos, é correto afirmar que, lembra os poderes administrativos? Vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar, de polícia administrativa, regulamentar, normativo. Letra A. Discricionário possibilita ao administrador adotar qualquer postura com base em seu interesse particular? Não, né? Ele tem liberdade de escolha no discricionário, mas não é conforme o seu interesse particular, é conforme o interesse público. Letra B. Regulamentar está relacionada à prerrogativa da administração de editar atos gerais para complementar as leis e permitir a sua aplicação. Sim, é o poder exclusivo do chefe do executivo de fazer decretos para fiel execução da lei, facilitando a sua aplicação. Eu posso ter, por exemplo, uma lei que cria um tributo e um decreto dizendo quando que é a data de vencimento, atualizando monetariamente, sem alterar a alíquota. De polícia exclusivamente exercido pelas forças de segurança, como a militar e a civil? Não, né? A gente não está falando de polícia judiciária, a gente está falando nem de ostensiva, a gente está falando de polícia administrativa, como poder da administração pública, que é exercido por diversos órgãos da administração pública, vigilância sanitária, por exemplo, conselhos de fiscalização profissional. Se refere a essa polícia administrativa à higiene, à ordem, ao costume, à segurança também, mas não só isso. Soberano, jurisdicional, não são poderes aqui da administração pública. Essas são as questões da parte geral, né, em direito administrativo. Agora, lá na específica, eles também colocaram uma questãozinha. Não está aqui no nosso slide, mas ela é bem curtinha. Eu consigo aqui ler para vocês.
É a questão 42, quem tem a prova na mão, do analista administrativo, tá, pessoal? Que essas que eu vi aqui na geral se aplica para todos os analistas. Lá no analista administrativo teve mais uma, a questãozinha 42, que diz assim, ó: a administração pública brasileira é regida por princípios definidos na Constituição de 88. Estes determinam condições para o bom funcionamento do aparelho do Estado e órgãos públicos, orientando principalmente a ação dos servidores no exercício de suas funções. Questão 42, do analista administrativo. O servidor que, no exercício de sua função, realiza ações legais de forma oculta ou interfere na fiscalização de qualquer tipo de atividade, contraria o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade ou eficiência. Ou seja, dos princípios do LIMP, ele quer saber qual que contraria. Vou repetir a parte final, que é o que interessa. O servidor que, no exercício da sua função, realiza ação legal, então não feriu a legalidade. Legal de forma oculta. O que isso lembra vocês? De forma oculta, feriu a publicidade. Ou interfere na fiscalização de qualquer tipo de atividade. Gente, quando ele interfere na fiscalização, eu posso dizer que feriu a impessoalidade, a moralidade, a publicidade. Mas lembra que a gente tem que marcar a mais certa. Quando ele fala de forma legal, mas oculta, ele está destacando a publicidade. Então, o mais certo aí é publicidade. Ele feriu a publicidade porque estava de forma oculta. Ok? Então, tá bom, pessoal. Vimos, então, as nossas questõezinhas. Lembra a prova branca tipo 1. Quem fez a prova, espero que tenha ido bem. Mas lembra, força, garra, meta, disciplina. Só não passa no concurso quem desiste. A prova do TJ foi uma prova pegada, foi uma prova puxada, foi uma prova difícil. A nota de corte não vai ser tão alta assim, vocês vão ver. E é muito melhor quando a prova vem assim, porque ela seleciona melhor, ok? Quando a prova é muito básica, fica nivelado quem não estudou com quem estudou. Então vamos lá. Confiança. Pessoal, só não passa quem desiste. Força, garra, a sua hora vai chegar.